E aí, galerinha, beleza? Bem, hoje iremos começar com uma série de videoaulas sobre o Photoshop. E para iniciar, nada melhor do que saber um pouquinho sobre a história do Photoshop, quem produziu ele e algumas curiosidades sobre ele. Bem, o Adobe Photoshop é um software de edição de imagens e também editor de fotos, mas ele pode ser também utilizado para desenhar, colorir e outras coisas. É também bastante utilizado por web designers, designers gráficos e pessoas também daquela área. Nele é possível emagrecer uma pessoa, tirar rugas, estrias e muitas outras coisas. O Adobe Photoshop é disparado a melhor ferramenta para quem quer trabalhar com imagens. Ele foi criado em 1989, já conquistou uma legião de fãs no mundo todo, tornando-se uma referência no mercado, e hoje em dia não dá para pensar em tratamento de imagens sem antes usar o nome do programa. O Adobe Photoshop é um software caracterizado como editor de imagens bidimensionais do tipo raster, possuindo ainda algumas capacidades de edição típica dos editores vetoriais. Desenvolvido pela Adobe System, é considerado o líder do mercado de editores de imagens profissionais, assim como o programa de fato para a edição profissional de imagens digitais e trabalhos de pré-impressão. Os irmãos Thomas Cannon e John Cannon iniciaram o desenvolvimento do Photoshop em 1987 e a versão 1.0 foi lançada pela Adobe em 1990. O programa era destinado desde o início como ferramenta de manipulação de imagens proveniente de digitadores, que eram raros e indispensáveis naquela época. Apesar de ter sido concebido para a edição de imagens para impressão em papel, o Photoshop está cada vez mais perto também de produzir imagens destinadas ao World Wide Web. O Photoshop também suporta edição com outros tipos de programa da Adobe, especializados em determinadas áreas, como por exemplo o InDesign, que seria para edição de texto, o Adobe Illustrator para edição de gráficos vetoriais, o Adobe Premiere, que faz edição de vídeos não linear, o Adobe After Effects para edição de efeitos especiais em vídeo, e o Adobe Encore DVD voltado para edição destinadas a DVD, e muitos outros. O formato de arquivo nativo do Photoshop é o PSD ou PDD. Podem ser usados entre estes programas. A título de exemplo, o Photoshop CS permite fazer elementos de interface gráfica de DVDs, como menus e botões, desde que ele seja colocado separadamente no ficheiro original, no arquivo PSD ou PDD, separados por camadas, que seriam as layers, agrupadas por ordem específica, de forma que, ao ser importado pelo Adobe Encore DVD, ele consiga criar a edição de DVD com esses elementos. O uso das camadas não é um recurso novo inventado pelos desenvolvedores do Photoshop. Ele foi desenvolvido há muito tempo pelos ilustradores. Segundo Richard Valliere, em seu livro Manipulator of Movement, em dezembro de 1914, é patenteada aquela que efetivamente foi a maior contribuição técnica para a animação tradicional até o advento da computação gráfica: o desenho sobre folha de celuloide transparente, em português vulgarmente chamada de acetato. Essa inovação coube ao animador norte-americano Earhart. Portanto, é mais um recurso existente no mundo real que foi aproveitado pela ferramenta Photoshop para facilitar o trabalho de seus usuários, assim como certos efeitos que produzem técnicas de pintura, máscara, que acabam sendo técnicas muito utilizadas em gráficas e impressões de offset. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui.
Esse é o primeiro vídeo da série. Se vocês gostaram, por favor, se inscreva em nosso canal, dê um gostei, compartilhe. E é isso aí, até a próxima videoaula e fui!